Oi, gente, como é que vocês estão? Vou deixar um recadinho. Meu gatinho tá bem melhor, graças a Deus. Obrigado para quem comentou e pedindo melhoras pro meu gatinho. Ele já melhorou. Tá melhorando, totalmente bom. Ele não tava, senão ele já tava aqui na minha volta querendo derrubar o tripé. Então, gente, ó, eu olhei a segunda reunião. Né, a primeira eu acho que não sei se eles chamam de reunião, mas já teve duas com a Erika Hilton, ok? Então eu olhei, deixa eu arrumar aqui que daí aparece a televisão, aparece eu. Eu não vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, mas eu vou falar para vocês o que aconteceu. Mais uma reunião da Comissão da Mulher que o foco foi não melhorias para a vida da mulher, melhorias para a vida de todo o gênero feminino mulher. Tá? Quando eu falo essas coisas, eu sei que vocês não gostam, mas gênero já existe há muito tempo. Tá? Então, assim. Mas para dizer mulher. Para falar mulher, a gente gênero mulher. Então, aqui foi pior que a primeira. Bem pior que a primeira. A gente nota claramente, para quem tem um pouquinho de entendimento do ser humano, que a deputada presidente da Comissão da Mulher, que é a Erika Hilton, totalmente perdida, sabendo que está todo mundo contra ela e ela fica na defensiva. Obviamente ela está usando muita educação ali, porque ela sabe que ela não pode agir normalmente como ela age, que ela é muito agressiva no discurso dela, essas coisas assim, como o presidente não pode, então realmente ela não agiu assim. Mas foi feito uma votação de menção de repúdio a ela, ali com ela presidindo, contra ela, e ganhou, a respeito de tudo que ela falou sobre as mulheres, chamando de que lá tinham feito cadelas, e outras coisas mais que ela falou a respeito e que as mulheres se ofenderam. O que aconteceu aqui é que tinha coisas para votar e ela até tentou, mas não conseguiu. A reunião todinha foram várias horas de discussão a respeito que ela não estava no lugar que ela deveria estar. E eu vou dizer mais uma vez para vocês, embora eu sei que tem gente que é totalmente contra. Eu também acho que ela não está no lugar que ela deveria estar. Isso não tem nada a ver com a transexualidade. Em algum momento, a mim mesmo não afeta, até seria bom ela estar ali. Queira ou não queira, a imagem, ela não, a imagem dela me representa. Eu quero que vocês tentem entender a diferença de uma coisa ou outra. A imagem dela como transexual me representa. Ela em si não, porque eu não acho que uma representante, queira ou não queira, ela é representante das transexuais, possa ser tão tem que cuidar a palavra que vai usar, tão rejeitada, porque eu quase usei a palavra mais forte, tão rejeitada quanto ela. Ela tem sim muita gente a favor dela, mas dentro de uma bolha. Né? E isso foi tudo falado aqui. Foi tocado para ela que 80% das mulheres são contra ela ali, no lugar que ela está. Foi repetido para ela que elas pediram essa menção de repúdio a ela por causa das falas dela a respeito das mulheres que não aceitaram ela ter ganhado a eleição uh, presidência para a presidência da Câmara. Apagou isso aqui, tá? Então vamos. Como eu não vou me propor a fazer nada desse tipo de coisa aqui, então nós vamos falar nós aqui. Então vocês já viram que eu vi tudo aquilo ali, vamos para um lugar melhor. Aqui a luz não está muito boa, mas a gente vai botar aqui num lugar que eu possa falar e depois eu melhoro. Que esse vídeo eu fiz correndo porque eu vi toda a função ali da. Bom, eu dei uma ajeitadinha na luz aqui, por isso que eu parei um pouquinho, vocês nem viram, mas eu parei, né? Porque na realidade eu queria, em algum momento, eu até já encomendei, vai vir para mim um quadro, alguma coisa que eu possa escrever, e eu vou dizer por que eu sou contra o ativismo e os resultados que eles podem dar contra a gente transexual mesmo, gente, tá? E que já deu em vários países e que as pessoas parecem que estão brincando de não entender, vêm aqui e me atacam, como teve comentários aí que vocês... Um até eu deixei, mas eu acho que vocês não viram, porque a pessoa era educada, e eu falei com ela, nem inscrita no canal estava, daí uma hora eu parei de falar, disse, não vou perder meu tempo com gente não inscrita vindo me atacar pelas coisas que eu falo. Aí eu parei de responder. Como ela continua educada, ela tá lá. Não sei se vocês viram esse comentário. E eu não tenho nada contra a gente educada,
que pode vir me criticar, mas com educação. Então, como vocês viram, eu olhei toda a reunião da comissão da mulher, e mais uma vez se via claramente que a deputada presidente Erika Hilton estava deslocada, ela estava... a gente via, como eu falei, quem conhece ser humano vê que ela estava numa situação que ela estava se sentindo meio deslocada e meio mal, assim, que sabe que tinha muita gente contra ela lá. Óbvio que ela não demonstrou tanto, mas para quem conhece sabe, ela pediu muita ajuda da assessoria, que até então é normal, mas para quem acompanha percebe que ela pediu mais do que geralmente os presidentes pedem para auxiliar, porque tem os assessores mesmo, e que ela estava um tanto perdida, deslocada, porque ela sabia que tinha uma grande quantidade de deputadas e deputados ali, e parlamentares contra ela. E ela até tentou botar pautas que fossem em benefício da mulher, mas não conseguiu de maneira nenhuma, porque eles tiveram insistência em votar a menção de repúdio a ela pelas falas que ela teve contra as mulheres que foram contra ela ter sido eleita para a Comissão da Mulher. E realmente ela está pagando pela língua, como quem diz, né? Porque realmente foram falas muito pesadas, e não adianta ela dizer que foi para as pessoas transfóbicas, porque ela é um imbecis, ela botou um cis bem grande. Então cis, a gente sabe quem eles identificam como cis, todas as mulheres praticamente, né? Menos as mulheres, que no caso seriam os homens transexuais, que biologicamente são mulheres. Né? De resto, todas as mulheres são cis. Então, todo mundo se ofendeu, não foi... Não, e por isso que foi feita uma pesquisa e deu 80% de rejeição para a deputada Erika Hilton, justamente por causa das falas agressivas dela. Mas, como eu falei, ela se posicionou de maneira como um presidente ou uma presidente de uma comissão tem que ser. Ela diminuiu o tom para ver que ela consegue diminuir o tom. Ela diminuiu o tom e foi educada e falou de forma educada com todas as deputadas que pediram a fala, mesmo aquelas que foram pesadas com ela no discurso, na narrativa delas ali. Tá? Então, para ver como ela consegue moderar o tom. Em dado momento, depois de todas as deputadas irem lá e falar que não aceitam ela ali como presidente, que ela é agressiva, que ela tem um discurso agressivo, que ela não é mulher, N coisas falaram a respeito dela, ela desceu, largou a presidência e foi falar como parlamentar. Quando ela foi falar como parlamentar, ela voltou a ser muito agressiva, num tom muito alto. E, obviamente, ela cuidou para não ofender, como ela tinha feito já anteriormente, todo mundo, mas ela não retirou as palavras que ela usou. E o que acontece ali? Daí depois ela voltou para a mesa da presidência, para a cadeira da presidência, e aí em algum momento ela foi no banheiro também, botou uma outra lá, se eu não me engano foi a Fernanda Melchiona, que ela botou no lugar dela, e deu uma confusão. Por quê? Porque essas pessoas que são ativistas, elas militantes demais, geralmente elas, para se proteger, e isso não é só a esquerda, tá? Eu aqui estou falando de esquerda porque a direita também faz isso. Se traz assessores de outras pessoas para confortar essa pessoa, para deixar ela se sentir mais forte, para enfrentar tudo que tem que enfrentar. Mas lá pelas tantas, na hora que uma deputada de direita foi falar certas coisas que realmente eram pesadas, mas... parlamentar tem que ouvir, o parlamentar tem direito de falar o que quer por lei, né? E alguém daqueles assessores lá ofendeu essa deputada de uma forma bem grosseira. E aí se instalou a confusão todinha. E aí se instalou uma confusão, quase que teve agressão, um deputado da direita derrubou o celular do outro que estava xingando a deputada essa da direita já fez um drama, e realmente, entre aspas, ela está certa, não pode, ali era uma agressão a uma mulher, né? Porque esse militante, essa pessoa, esse assessor que estava lá, estava agredindo uma mulher. Então, assim, a esquerda ficou sem jeito, primeiro não quis
expulsar esse assessor por causa da pressão todo dia. Quem analisa essas coisas vi. Primeiro elas não queriam expulsar, não, ele já ficou quieto, nananana, deixa ele ali, isso aqui é uma casa do povo. Mas eu vi claramente que alguém chegou lá, na deputada que estava sentada na mesa da presidência, diz que tu vai tirar ele daqui. Porque daí o discurso fica ambíguo, o discurso fica assim, e se fosse alguém ofendendo a da esquerda? Vocês iam exigir que fosse expulso. E as deputadas da esquerda meio que não queriam expulsar o homem que foi realmente misógino e ofendeu a deputada da direita com ofensas que se faz à mulher. Né? Ofensas que se faz à mulher. Então, para ver o que se está se tornando a comissão da mulher. Não está se tendo entendimento. E daí é por esse motivo, eu já vou falar mais uma vez, a Erika Hilton não me representa como pensamento, ela não me representa como discurso, muito menos como tom de discurso. Mas a imagem dela me representa. Ela ser uma transexual me representa. Eu gostaria que ela estivesse na presidência? Não. Não é bom pra gente aqui embaixo. Não é bom pra gente aqui embaixo. E por quê? Porque ela é uma transexual? Porque a princípio o discurso se mistura entre a direita falando que não é porque tu é transexual, e sim porque tu é agressiva, e sim porque nós não gostamos de você, do teu jeito, é o que dá a entender. E algumas realmente falam que é porque tu não é uma mulher mesmo, né? Tu é uma mulher transexual, não é uma mulher, elas não se consideram representadas por ela, elas e grande parte da população. Aí já deveria bastar para a gente saber o lugar da gente, entendeu? No sentido de saber que se eu enfrentar isso tudo, muito provável que eu vá perder, eu pessoalmente, e aquilo que eu represento também vai perder. E ali, no caso, o que seria as mulheres, comissão da mulher, também vão perder. Porque ninguém vai deixar a Erika Hilton ser uma boa presidente. Entendeu? Não vão deixar. Mesmo, é uma guerra, gente. Às vezes tu fica olhando, parece um teatro, e às vezes dá a impressão que tá tudo combinado, realmente dá. Mas algumas ali tu vê que é um nível de... Tem um nível de ódio assim mais no ar, tem um nível de discórdia mais no ar, que tu vê que aquilo ali não... Algumas daquelas ali não pode ter realmente ser um teatro, realmente é uma coisa ideológica. Mas a gente tem que entender que essa briga toda que tem ali afeta nós aqui embaixo. Menos direito para as mulheres, o olhar da sociedade sobre a transexualidade, sobre os transexuais, fica meio distorcido de novo, e daí as pessoas vão vincular uma coisa a outra. Saiu também a função de achar que as transexuais estão querendo pegar o lugar das mulheres, que eu já tinha falado em outro vídeo. Eu não acredito que essa seja a pauta dos transexuais aqui de baixo, das transexuais aqui de baixo, não é. Mas nem lá de cima. Mas uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a pessoa que está me escutando vai entender. Então o discurso de Erika Hilton, tão forte, em cima de mulheres, e querendo ficar num lugar que ela não é aceita, que não querem que ela fique, passa essa impressão que você quer tirar o lugar da gente. Então o discurso das mulheres são esse, embora não seja, porque tem uma grande diferença entre o que eu falo, entendeu? O que eu penso, o que eu quero e o que a outra pessoa vai perceber. A percepção e a percepção da sociedade, dessas mulheres todas, 80% de mulheres que são contra a Erika Hilton na presidência da Comissão da Mulher, são assim, que ela acha que a Erika Hilton quer tomar o lugar das mulheres. E daí vão dizer, ai Paula, mas é só assim, como teve um comentário aí que falou pra mim que sim, tem que brigar com a sociedade, porque tem que ser no grito. Não é com essa... Bem assim a pessoa falou. Não é com essa tua fala mansinha aí que tu conseguiria alguma coisa na política. E daí eu falei, eu não sou política, nem pretendo ser política. Mas se eu estivesse lá, não era nesse tom que eu falaria com as pessoas. Porque se sabe muito bem que onde duas pessoas, onde uma pessoa grita ou tem um discurso agressivo, parece uma coisa decorada, que uma palavra em cima da outra, tudo no tom mesmo agressivo, essa pessoa será escutada de forma negativa, entendeu? Pelo tom da voz, pelo tom agressivo do discurso. A mensagem vai embora, fica a agressividade, que é assim que o ser humano entende. E daí, esse é o motivo que, na realidade, na minha opinião,
não era o momento de ter uma transexual na comissão da mulher, né? E daí Paula, porque isso, porque aquilo. Não, minha filha, é aqui que as consequências são aqui embaixo, não é lá em cima. Elas são tudo protegidas, como eu falei. É aqui embaixo que as consequências vêm. Aqui embaixo que a sensação que é colocada na sociedade reage contra nós aqui embaixo. Queira ou não queira. Quem falar o contrário, ou vive dentro de uma bolha ou dentro de um palácio de cristal. Então aqui a gente tem que ter muito tato. Aqui eu não poderia ter o discurso da Erika Hilton com as pessoas do meu convívio ou quando eu fosse debater ou falar qualquer coisa sobre política. Aqui eu não poderia. Hoje em dia tu até pode conversar. Antigamente, se tu tivesse um discurso desse, tu apanhava, inclusive. De querer subir no discurso com agressividade para calar o outro. E outra coisa, mas eu tenho que cuidar tudo que eu falo. Quando eu falo que no passado, inclusive, apanhava se tentasse fazer esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que estava certo, não, gente. Não estou dizendo que estava certo. Eu estou dando como exemplo que as coisas mudaram. Já pode ter alguém que possa falar pela gente. Mas o tom do discurso está errado. O mote, o caminho dos discursos estão errados. Mais uma vez a Erika Hilton, depois de várias deputadas ter falado que não aceitam de jeito nenhum mulher com vagina, mulher com útero, mulher que gesta, mulher que amamenta. As próprias deputadas que a sociedade não aceita essas definições, elas não querem. Pois a Erika Hilton chamou todo mundo de atrasado, que vão retrógrados, a palavra foi essa, retrógrados, se eu não me engano foi essa. E isso, gente, não acaba em lugar nenhum de positivo, gente. Não acaba em lugar nenhum de positivo. Não acaba num lugar confortável para ninguém. As pessoas parecem que esquecem que se você for fazer realmente a conta, por isso que eu queria ter já o quadrinho aqui, para mim escrever direitinho. Vou fazer a professora, não acredito nisso, mas não é professora, tá? Para mostrar quais são as consequências desse tipo de discurso e tentar impor à sociedade uma coisa que ela não quer e uma coisa que a sociedade não está preparada. Porque os ativistas não querem mais educar ninguém. E aqui eu não estou falando em educação de criança, não. É educar adulto mesmo. Ah, mas não adianta. Não, é a solução. A única solução para mudar alguma coisa, mudar um pensamento, é informação. E informação sai pela boca de alguém, não sai? Então, assim, muitas vezes ler as coisas que tem para ler tem que ser pela boca de alguém. Mas não é num tom de discurso ameaçador, não é num tom de discurso agressivo. E muitas vezes nem é para a direita conservadora, muito conservadora, que estava toda contra ela. É para a sociedade. Mas pararam de fazer isso. O que eles querem fazer é brigar. O que eles querem fazer é impor. E eu já falei que tem vários exemplos pelo mundo aí, aconteceu a mesma coisa. E a sociedade se vingou, botou alguém lá em cima e que fosse fazer o que a sociedade queria. E é assim que funciona numa democracia, e é assim que funciona praticamente no mundo inteiro. Entendeu? Não se pode sufocar uma sociedade com coisas que ela não aceita, que ela não sabe o que é, que ela não tem informação e geralmente se tem preconceito daquilo que tu não sabe. O novo sempre assustou o ser humano. O novo, aquilo que eu desconheço. Isso é para todo mundo. Até eu que sou transexual, tem certas coisas ali que eu disse, para mim, que tenho uma mente aberta, que eu sei o que eu sofri por ser transexual e sofro até hoje, tem coisas que vocês estão colocando aí que eu digo, meu Deus, para que isso? Misturando coisas que são diferentes, que são identidades de gênero diferentes, são. Deixa eles, por enquanto, no canto deles. Vocês não conseguiram nem fazer a transexual, que já está há um tempão na luta, ser aceita de maneira mais natural. Vocês estão cada vez fazendo que não seja aceita. Porque dá a entender, sim, por mais que não se queira, por causa de pessoas de notoriedade, pessoas que a gente bota para nos representar, que estão querendo abusar e querer fazer ou representar aquilo que não é que ela não possa representar, gente. Eu estou dizendo que eu não tenho essa visão toda que pelo menos a direita tem. É a questão de não ser o momento, é a questão de não ser aceita naquele momento. Não é aceita. Como é que tu vai representar uma coisa ao qual os representados não te querem? E daí vai ficar não sei quanto tempo, porque se perguntar para mim quanto tempo
ah, tem o cargo de presidência de uma comissão? Não faço ideia. Mas então vai ficar esse tempo todo essa guerra de um lado e de outro, que vira só mídia. Aí a dona Erika Hilton, deputada, ela vai ficar muito bem na bolha dela, muito bem. Todo mundo vai aplaudir. Que são os ativistas, os militantes, que estão ali ainda pedindo para fazer mais, no mínimo. E as deputadas, a outra ideologia de direita mais conservadora, também vai receber a palminha de toda a direita. Só que vocês esquecem de um detalhe. Desse lado da Erika Hilton, o que é? 20%, 30% no máximo da população, entre transexuais, simpatizantes e tudo, misturando tudo. Dá no máximo uns 30%. Aqui é 70%. 70%. Quem é que tem mais força? Entendeu? Quem é? Isso aqui não é medo, gente, é inteligência. Burra são vocês. Vocês vêm aqui me chamar de burra? Burra são vocês. Que vocês pararam de se mostrar o que vocês são, porque alguns direitos nós já conquistamos e vocês querem mais, e tá certo, tem que querer mais direitos, ainda tem muita coisa que pode ser, que de direito pode dar a nós como seres humanos. Mas, gente, tudo tem o seu momento certo. E não pedir nada que a sociedade não esteja informada. É só você olhar exemplos que já aconteceram. Quanto tempo levou a mulher, tá? Para poder votar? Daí vocês querem que, em um ano, largar o assunto de identidade de gênero, largar o assunto que por gênero transexual feminina... Ai, viu a confusão que a gente faz, né? Até a gente, que transexual é mulher mesmo, e querem misturar uma coisa, negam uma biologia, querem misturar macho e fêmea de homem e mulher. Gente, não importa o que vocês falam. Vocês podem até falar cientificamente alguma coisa, que daí isso vocês estão falando. Vocês podem falar cientificamente alguma coisa. Que, não, mas os cientistas, os estudos mostram que gênero feminino não é a mesma coisa que uma mulher. Só que existe uma coisa que se chama senso comum. Entendeu? Senso comum, e se chama uma coisa percepção da sociedade. Há milênios que a sociedade fala que na espécie humana, macho igual a homem. Tá entendendo? Fêmea igual a mulher. Agora vocês querem separar esse tipo de coisa de uma hora para outra e vocês acham que vocês vão conseguir? Nem no parlamento, nem na sociedade. Vocês não vão conseguir fazer isso. Entendeu? Não vão conseguir. Vocês preferem entrar em briga e vocês estão até tentando explicar, mas vocês têm que entender que está há anos isso. É a percepção, gente. A percepção é a coisa que é inclusive, é muito mais forte. O inconsciente coletivo e a percepção de uma sociedade é muito mais forte do que qualquer estudo científico. Porque o estudo científico vai lá, estuda, em algum momento chega preto, mais uma vez eu vou falar que não é para falar, chega a uma conclusão. Eu ia dizer preto no branco, mas se referindo a tá concluído, tá? Vai chegar a alguma conclusão, ok, tá, ele tá pronto. Agora, largar isso na sociedade com a percepção que ela tem, diferente daquele assunto, leva anos para acontecer. Então, como é que vocês vão querer separar macho de homem e fêmea de mulher? É assim que a sociedade entende. É assim que a sociedade entende, entendeu? Aí vocês começam a colocar um monte de adjetivos diferentes, nomenclaturas diferentes, tudo junto, para dizer que todo mundo é diferente, inclusive o homem e a mulher. Que o homem não é só mais homem, ele é cis também. Gente, e daí vocês dão também, vocês acabam dando, isso aí eu tenho notado muito, e algumas pessoas que são contrárias já notaram e estão debatendo com vocês. Que vocês começam a usar exemplos para dizer, confirmar o que vocês estão falando, que são exceções, gente. Exceções à regra. O padrão não é esse, o padrão genético não é esse. E algumas exceções que chegam perto de defeitos na reprodução. Porque se fosse tudo certinho, essas exceções não teriam, às vezes, problemas de saúde. É porque foi um defeito de reprodução, defeito da genética. E vocês usam isso como
Exemplo. Outra coisa que vocês exemplo. E as mulheres que não podem ter filhos ou que não querem ter filhos. Aí é uma questão, quem não quer ter filho, é uma questão da escolha dela. Ela continua sendo uma mulher. Ela tirou o útero. Continua sendo uma mulher, gente. Continua sendo uma mulher porque ela nasceu assim. Porque foi tirado o útero ou porque ela não quer ter filho, não tem diferença nenhuma. Ela continua sendo uma mulher fêmea biológica. Não tem, é umas coisas que são coisas que a gente tá vendo que vocês estão batendo e que passa até pelo ridículo. Me desculpe, mas passa pelo ridículo. E daí eu sei que eu vou ser xingado horrores aqui mais uma vez, tô nem aí. Porque passa pelo ridículo, gente. Tem coisas que são absurdos. Então saibam, tudo bem, tem identidade de gênero, tem isso, tudo bem. Que nem a gente. Que todo mundo vai também ficar bravo comigo. Vai ficar meio assim comigo, muitas, principalmente as minhas irmãs transexuais. Eu quero que vocês entendam que muitas coisas eu falo aqui para me fazer entender que os exemplos e que as pessoas, que os ativistas e os militantes dão para eles confirmarem a conclusão deles, às vezes são exemplos de exceções à regra e são exemplos que se tu vai a fundo, são, às vezes, até defeitos de reprodução. Alguma coisa saiu errada. Eu não vou falar defeito, nem doença, nem nada, porque daí me ralo, né? Alguma coisa saiu errada na reprodução. Ali deu algo errado. Aí tu vai usar isso como exemplo? Se deu algo errado, não é exemplo. Porque era para ter saído certinho, mas deu errado. Entendeu? Não serve como exemplo e sempre usam essas coisas. Está errado. Então, assim, a argumentação para a militância tá ótimo. É tudo que eles querem. Mas é que são gente, muitas vezes, que são enganadas. Que é muito fácil, como eu falei, achar que alguém está do teu lado e pode ser que esteja do teu lado. Esteja do teu lado. Só que assim, tem que entender uma coisa. Que cuidado com as consequências. Cuidado com o resultado. Temos exemplos aí no mundo que esse ativismo muito forte, principalmente na política, acabou dando errado para nós transexuais. Perdemos todos os nossos direitos. Todos. Nem o nome mais feminino pode ser usado. Justamente pela pressão que fizeram demais no momento errado com o discurso errado. Que é o que está querendo acontecer aqui no Brasil. Querendo ou não, já está acontecendo. Então, gente, é isso aí. Eu vi mais uma vez, eu vou olhar todas as comissões e vou falar o que eu vi e a minha percepção do que eu vi, porque é uma opinião aqui. Tá? Então, assim, achei a presidente, dona Érica, deputada Érica, deslocada, perdida, sabendo que tem lá não sei quantos deputados contra ela. Tu vê que ela olhava de canto de olho, que ela olhava e desolhava, é um sinal de uma pessoa perdida. A postura dela na cadeira da presidente não foi agressiva, ela conseguiu se manter, né? Então, sinal que ela consegue, né? Mas depois ela desceu para falar como deputada e continuou agressiva. E que, se isso continuar dessa maneira que está, nada vai sair dessa comissão. Pode sair, é coisa ruim para nós. Porque agora conseguiram menção de repúdio contra ela. Já estão falando sobre que a votação que colocou ela, que ela ganhou para a mesa da presidência da Comissão da Mulher, foi errada, teve erros naquilo ali. Se vão conseguir, se é um jogo entre direita e esquerda, mais para frente a gente vai ver. Se ela vai conseguir ficar na presidência da Comissão da Mulher até o final do mandato, vamos ver os resultados. Porque em duas, essa última quase deu Polícia Legislativa, tem um nome lá que eu me esqueci. Teve que chamar a Polícia Legislativa porque ia dar quebra-pau. E você sabe muito bem que muita gente de um lado e do outro gosta de mídia. Vai dar muita porcaria ainda. E daí você pensa, é para isso que você paga eles? Porque é a gente que paga esses parlamentares. É para isso que você botou seu deputado lá? E eu não creio que seja. Eu não botaria nem de um lado nem do outro. Então esse é mais um vídeo para... Toda vez que eu ver, eu vou fazer um vídeo. Até porque eu ia falar de outro assunto que vocês estão pedindo aí, né? Que é sobre a minha pessoa, que eu ia falar assim. Mas daí eu vou ter, sim, uma sessão, sempre vídeos a respeito da sessão da Comissão da Mulher. Porque eu vou acompanhar isso de perto e vou falar. Se ela for bem, eu falarei aqui. O que não significa que muda a minha visão de que não gosto das atitudes dela, não gosto mesmo, não sou obrigada a gostar.
Por que que eu vou gostar? Não é assim que eu ajo, por que que eu vou gostar da maneira agressiva dela? E de alguns discursos dela que parece que ela está se vingando agora que ela pode. Ela sempre fala, como eu fui calado o tempo todo, agora que eu posso, eu vou falar o que eu quero, no tom que eu quero, e vocês que usem... Ela diz, né, que é pra botar tapão de ouvido e azar é de vocês. Gente, isso é mais um discurso atravessado, porque não cai bem nos ouvidos das outras pessoas. Por mais que a sociedade, num geral, até tenha uma certa culpa de muitas vezes a gente ter problemas na vida da gente, a gente transexuais, num todo. Mas eles não se sentem culpados, a vida é da gente a princípio. Alguns mais empáticos podem sentir um pouco das nossas dores, não totalmente. Mas a sociedade como um todo não vai perceber isso dela, vai perceber que ela está se vingando de uma coisa do passado, que daí é um discurso meio provocativo, entendeu? Provocativo sem necessidade, entendeu? Não tem porquê. E isso não causa coisas, ela não consegue mudar a percepção de quem tem dela e parece que ela nem quer mesmo, tá? Mas isso não leva a coisas positivas, entendeu? Porque lá ninguém vai ter medo dela porque também são parlamentares eleitos, né? Então ninguém vai ter medo dela. Vão enfrentar ela. E pode ser que ela grite mais alto que as mulheres e até que os homens lá, pode ser que grite. Mas na hora que a maioria se juntar contra ela, como aconteceu na menção, a menção de repúdio a ela perde. Então, às vezes, a gente tem que ser inteligente e pensar nas consequências, né? E eu não sei por que os políticos hoje em dia estão inconsequentes, né, gente? Porque não pensam. E daí só trabalham para a bolha. Só querem agradar a bolha. Só querem agradar a própria bolha, a própria militância e o próprio ativismo. E não querem, burramente, trazer pessoas do outro lado para o teu lado. Então era isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Deu 32 minutos. E em seguida eu acho que eu vou fazer outro vídeo, que eu acabei ficando sem fazer vídeo aqui, que daí eu vou entrar num assunto a respeito de relacionamentos com quem as transexuais se relacionam, tanto no passado como hoje em dia. E eu vou decifrar esse mistério para vocês, que as pessoas, principalmente as pessoas que não são do meio, ou que não têm uma amizade, coisa parecida, não entendem, não sabem e... Não sabe que elas se relacionam, mas não tem uma noção como é que é esse relacionamento, como é que o homem trata a transexual. Tudo eu vou decifrar para vocês no próximo vídeo, tá? Beijo. Até o próximo vídeo, que vai ser em seguida, não vai demorar muito não.